O texto chegou enquanto eu estava ajudando os clientes na minha boutique. Eu estou te deixando e me mudando para Miami com minha namorada de 20 anos. Já esvaziei nossa conta conjunta. Hahaha, minhas mãos não tremeram enquanto eu lia e minha voz não vacilou enquanto ajudava a senhora Peterson a escolher um cachecol. O único sinal de que meu marido de 12 anos tinha acabado de destruir nosso casamento por mensagem de texto foi um leve aperto ao redor dos meus olhos. Esperei até que a senhora Peterson deixasse sua compra embrulhada no nosso papel prateado de assinatura antes de digitar minha resposta. Boa sorte, meu nome é Claire e aos 38 anos, acabei de receber o adeus mais cruel da história. Mas enquanto Mark provavelmente estava se divertindo com sua grande saída, imaginando-me em lágrimas pela sua traição, eu estava calmamente trancando minha boutique para o dia. As placas estavam lá há meses, as noites de trabalho que nunca correspondiam aos depósitos que ele fazia, as mudanças repentinas de senha no telefone dele, o jeito como ele começou a ir para a academia religiosamente, comprando roupas novas para tentar recapturar sua juventude. 3 meses atrás, encontrei um recibo de um jantar para 2 em um restaurante caro, na mesma noite em que ele disse que estava trabalhando até tarde. Eu abri uma conta bancária separada em um banco diferente, uma semana depois, quando ele mencionou querer combinar nossas contas para simplificar as coisas. Eu aceitei tranquilamente, movendo minhas economias pessoais para o novo conta. A conta conjunta que ele acabou de esvaziar tinha exatamente o suficiente para não levantar suspeitas com cerca de 2 meses de depósitos regulares. O resto estava guardado com segurança, junto com os registros detalhados de todas as transações suspeitas que ele fez no ano passado. Meu telefone tocou novamente. Não se incomode em implorar, Melissa e eu vamos embora amanhã. Eu mando buscar minhas coisas mais tarde. Melissa, a nova recepcionista do escritório dele, eu a conheci na festa de Natal da empresa. A vi rir muito das piadas de Mark e percebi como ela tocava no braço dele quando pensava que ninguém estava olhando. Ela era jovem o suficiente para ser filha dele e ingênua o suficiente para achar que era especial. Eu não respondi à mensagem dele. Em vez disso, liguei para meu advogado, aquele com quem eu consultei 2 meses atrás, quando encontrei cobranças de hotel no extrato do nosso cartão de crédito. Era hora de agir. Ele acabou de fazer a jogada dele. Os papéis estão prontos, ela respondeu. Vou arquivá-los primeiro coisa amanhã. Você quer que eu entregue em Miami? Sem pressa, deixe-o pensar que ganhou. Mais uma mensagem de Mark. Eu sei que deve ser difícil para você. Você não está ficando mais jovem, afinal. Pelo menos você tem sua lojinha para te manter ocupada. Minha pequena loja, a boutique de sucesso que eu construí do zero. Aquela que gerava mais renda do que a posição de gerência dele, cujos lucros eu cuidadosamente mantive separados das nossas finanças conjuntas. Eu sorri, pensando nas cartas certificadas que ele receberia em Miami. Deixe-o aproveitar seu momento de triunfo. Passei a noite naquela que sempre foi minha casa, desde que a herdei da minha avó e mantive no meu nome, apesar das insistentes sugestões de Mark para colocá-lo na escritura. Outra sorte minha, que eu já tinha pago as dívidas e enquanto organizava a papelada que meu advogado precisaria, encontrei nosso álbum de casamento. Mark parecia tão diferente de antes, sua crise de meia-idade o transformou em uma caricatura de quem ele era. Hoje em dia, ele usava camisas muito apertadas para seu corpo flácido e tentava se conectar com os jovens de 20 e poucos anos no escritório, usando gírias que soavam ridículas para um homem de 45 anos. Meu telefone não parava de vibrar com as mensagens dele, cada uma mais condescendente que a anterior. Estou planejando isso há meses. Melissa me entende de maneiras que você nunca poderia. Você vai ficar bem, talvez encontre alguém mais da sua idade. Já falei com a minha família e eles concordam. Nós nos separamos, não é culpa de ninguém. Na verdade, eu tirei uma captura de tela de cada mensagem e fui adicionando à minha pasta de evidências. Deixei ele cavar mais fundo. Meu advogado ia adorar a admissão casual de premeditação, o jeito dele falar alegremente sobre esvaziar nossa conta. A última mensagem chamou minha atenção. A propósito, usei o cartão conjunto para reservar nossos voos e o hotel. Considere isso meu presente de despedida.
LOL, perfeito. Liguei imediatamente para a empresa do cartão de crédito. Senhora Harrison falando. Preciso relatar cobranças fraudulentas e cancelar um cartão imediatamente. Medley, claro, senhora. Você pode identificar as cobranças? Sim, 2 passagens de primeira classe para Miami reservadas hoje e as taxas do hotel no Royal Palm. Além disso, preciso remover meu marido como usuário autorizado. Você tem documentação da fraude? Sim, mensagens de texto do meu marido admitindo que usou nosso cartão conjunto para reservar uma viagem com sua namorada depois de esvaziar nossa conta bancária. Eu terei o prazer de encaminhá-las. O tom profissional da representante não conseguiu esconder a satisfação. Ela cancelou as cobranças. Mark e Melissa chegariam ao aeroporto amanhã e iam descobrir que suas passagens estavam invalidadas e a reserva do hotel, cancelada. Meu telefone tocou de novo. Não se preocupe com a casa, vou deixar você ficar lá até encontrar algo menor. Eu realmente ri alto naquele momento. Ele realmente achava que tinha algum direito à casa da minha avó. O ego dele cresceu tanto que ele esqueceu que o nome na escritura era o meu. Outro zumbido. Eu sei que a loja significa muito para você. Podemos trabalhar em um pagamento justo pela sua metade. Minha metade do meu negócio que eu mesma construí, que eu mesma financiei. Vovó, eu mesma. Enquanto ele reclamava das minhas longas horas e chamava isso de meu hobby, eu servi uma taça de vinho. As coisas boas que eu estava guardando para uma ocasião especial. Isso, qualificado para amanhã. Mark aprenderia algumas verdades difíceis sobre a lei de propriedade e bens separados, mas essa noite eu aproveitaria o silêncio e planejaria meu próximo capítulo. Amanhã trouxe uma enxurrada de mensagens cada vez mais irritadas de Mark. O que diabos você fez com nosso cartão de crédito? A companhia aérea não honrará nossos ingressos. O hotel cancelou nossa reserva. Me responda. Silenciei meu telefone e fui para minha boutique. Sexta-feira sempre foi o nosso dia mais movimentado, e eu tinha uma nova remessa de bolsas de grife para desempacotar. A vida continua, mesmo quando seu marido foge com uma recepcionista jovem o suficiente para ser sua filha. Por volta do meio-dia, meu telefone tocou novamente. Sua mãe se chama Claire, querido. Mark nos contou tudo sobre o quanto você foi controladora, como você o afastou. Ele diz que você está sendo vingativa agora, causando problemas com seus planos de viagem. Eu coloquei a chamada no viva voz enquanto arrumava uma vitrine. Ele mencionou esvaziar nossa conta conjunta e cobrar passagens para ele e a namorada dele no nosso cartão de crédito? Silêncio. Então ela falou, bem, ele disse que você foi embora. Ele não tem escolha, você tem sido fria e distante. A irmã de Mark, Amanda, estava espalhando fofocas pela família e amigos em comum. Aparentemente, Mark e Melissa estavam presos em um motel barato perto do aeroporto. Os sonhos deles em Miami foram temporariamente interrompidos. Ele tentou usar seus cartões de crédito pessoais, mas estavam no limite já há meses. Outra bandeira vermelha que eu percebi. Meu advogado me ligou com uma atualização. A audiência de emergência foi marcada para segunda-feira. Com a admissão dele de ter esvaziado a conta conjunta e a fraude de cartão de crédito documentada, estamos em uma posição forte para congelar todos os ativos restantes. Ele já foi notificado? Não ainda, mas ele receberá os papéis no novo endereço dele, no motel. Aliás, as redes sociais da namorada dele estão fornecendo ótimas evidências. Ela tem postado o tempo todo sobre o caso deles, incluindo alguns comentários sobre você. Eu sorri, pensando nas minhas próprias provas. 1 ano de cobranças suspeitas, recibos de hotel e mensagens de texto que provavam premeditação. Mark estava tão focado em sua grande fuga que nunca considerou que eu poderia estar observando, esperando. Meu telefone vibrou com outra mensagem. Você acha que é tão inteligente, mas eu fiz cópias de todos os registros financeiros da boutique. Metade desse negócio é meu. Eu encaminhei a mensagem para meu advogado, adicionando ao arquivo crescente de erros de Mark. Deixe-o aprender da maneira difícil sobre ativos separados e propriedade empresarial.
Às vezes, a melhor vingança é simplesmente estar preparada. A audiência de emergência na segunda-feira foi tudo o que eu poderia esperar. Mark apareceu com seu novo guarda-roupa jovem, jeans de grife apertados demais para a idade dele, um blazer que gritava crise de meia-idade. Melissa esperou do lado de fora, sua juventude dolorosamente óbvia sob a forte luz do tribunal. Meu advogado apresentou nossas evidências de forma meticulosa, os textos alegres de Mark sobre esvaziar nossa conta, a fraude no cartão de crédito, seu histórico documentado de despesas ocultas. Cada peça foi cuidadosamente coletada ao longo de meses de observação silenciosa. À honra, o advogado contratado às pressas de Mark tentou argumentar, mas meu advogado disse, meu cliente admite algumas decisões precipitadas, mas as ações da senhora. O advogado de Mark tentou dizer que eu fui vingativa e calculista, mas meu advogado rebateu rápido, você quer dizer prudente. Minha cliente protegeu seus bens separados e manteve registros detalhados do comportamento suspeito de seu marido. Isso não é vingança, é inteligência nos negócios. O juiz revisou toda a minha documentação, a escritura de propriedade separada da casa, as boutiques e os papéis da corporação, todos no meu nome. Ele viu como eu separava bem as finanças pessoais e comerciais, coisa que Mark sempre reclamou. O juiz se virou para Mark e perguntou, você admitiu, por mensagem de texto, que esvaziou deliberadamente uma conta conjunta e usou cartões de crédito compartilhados para financiar uma viagem com sua namorada. Você nega isso? Mark ficou incomodado, mexendo-se na cadeira. Eu só estava tentando fazer uma limpeza, ele disse. O juiz levantou uma sobrancelha. E agora você está reivindicando direitos de propriedade que, pela documentação, estão claramente separados dos bens conjugais. O negócio cresceu durante o casamento? O advogado de Mark tentou argumentar de novo. Meu cliente tem direito ao negócio, foi estabelecido antes do casamento. Mas meu advogado interrompeu, a senhora Harrison manteve uma separação estrita entre finanças pessoais e empresariais durante todo o tempo, e temos documentação de cada centavo investido e ganho. Eu observei o rosto de Mark, vendo que ele começava a perceber a realidade. Ele pensou que seria fácil esvaziar nossas contas, fugir com a namorada e talvez pegar metade do meu negócio no divórcio. Ele nunca se preocupou em entender por que eu insistia tanto em manter tudo separado. Zombava da minha contabilidade cuidadosa, chamava de obsessiva. O juiz anunciou que havia evidências suficientes de má conduta financeira e, então, determinou que todos os bens compartilhados seriam congelados, aguardando a dissolução final. Mark foi ordenado a devolver todos os fundos retirados das contas conjuntas em 24 horas. Mas Mark protestou, o dinheiro acabou, nós já gastamos. O juiz o interrompeu, então sugiro que você encontre uma maneira de substituí-lo. O tribunal tem uma visão muito negativa do uso de cartões de crédito compartilhados para financiar aventuras com o amante. E lá fora, depois da audiência, a realidade parecia estar finalmente alcançando Mark. Eu ouvi Melissa perguntando a Mark sobre os planos deles para Miami. A resposta dele ficou perdida no som dos meus saltos batendo com confiança no chão de mármore enquanto eu voltava para o negócio que ele nunca entendeu ou respeitou. As semanas seguintes trouxeram uma série de movimentos cada vez mais desesperados de Mark. Ele tentou alegar que a boutique tinha sido ideia dele, que ele se lembrava de ter investido dinheiro nos primeiros dias. Até sugeriu que tinha sido meu parceiro de negócios o tempo todo. Mas essas alegações foram rapidamente refutadas pelos meus registros meticulosos. Ele estava ficando desesperado. Meu advogado observou as redes sociais da namorada dele. Eles estavam hospedados no apartamento-estúdio dela agora, vivendo com um salário de recepcionista. Não era bem a fuga glamourosa que ele imaginou. A família de Mark começou a me procurar, e o tom deles era bem diferente das acusações iniciais. Sua irmã Amanda disse que ele tinha nos falado que eu era controladora e que ele precisava escapar, mas depois viram as mensagens dele, a maneira como ele se gabou de ter pegado o nosso dinheiro. Esse não é o irmão que eu pensei que conhecia, ela disse. A mãe dele ligou de novo, dessa vez chorando. Ela estava devastada com as coisas que ele disse sobre a minha idade, sobre me substituir por alguém mais jovem.
Eu o criei melhor do que isso, eu pensei que fiz, ela disse. Eu deixei as ligações irem para o correio de voz. O apoio deles até poderia ter significado algo semanas atrás, mas agora parecia que ratos estavam abandonando um navio afundando. A boutique prosperou, ironicamente impulsionada pelas fofocas locais sobre a minha situação. As mulheres começaram a vir, muitas vezes saindo com muito mais do que planejavam comprar. Um cliente confidenciou ao comprar uma bolsa de grife, dizendo que achava que Mark me tratava mal, e que ele aceitava tudo no divórcio. Homens assim nunca esperam que sejamos mais inteligentes do que eles. Meu telefone ainda vibrava ocasionalmente com mensagens de Mark, seu tom oscilando entre raiva e manipulação. Ele dizia: "Você arruinou tudo, eu nunca quis te machucar, você vai se arrepender de ser tão vingativa. Não podemos resolver algo? O negócio não seria nada sem o meu apoio." Eu encaminhei todas as mensagens para o meu advogado sem responder. Deixei ele cavar seu próprio buraco, espalhando tudo pela cidade. Ouvi dizer que Melissa estava começando a ter dúvidas. Ela estava dividindo um apartamento-estúdio com um homem de meia-idade que não podia pagar a própria casa. Não era a aventura romântica que ela imaginou. A diferença de idade, que parecia excitante nas reuniões secretas no hotel, agora parecia bem diferente na dura luz da realidade. Ela postou sobre relacionamentos tóxicos e aprender com os erros. Ontem, meu advogado me falou durante uma atualização que ela havia removido o status de relacionamento. Hoje de manhã, quase senti pena de Mark. Mas então, me lembrei do haha dele, depois de me dizer que tinha esvaziado nossa conta, da crueldade casual nos comentários sobre minha idade, e da forma como ele presumiu que eu seria impotente sem ele. Em vez de pena, eu senti outra coisa, orgulho. Orgulho na minha previsão, no meu silêncio, e na minha força para me proteger enquanto ele me subestimava. A audiência final do divórcio pintou um quadro bem diferente do que Mark imaginou. O triunfo foi meu. Sua atitude arrogante foi substituída por um pânico mal disfarçado. Melissa estava visivelmente ausente, ela tinha se mudado para um colega de trabalho da sua idade, de acordo com a fofoca do escritório. Mark apareceu com suas roupas velhas, o guarda-roupa de grife aparentemente tinha voltado para ajudar a pagar a conta conjunta que ele havia esvaziado. Seu advogado parecia cansado, provavelmente de tentar encontrar brechas na minha separação de bens tão bem documentada. O advogado de Mark tentou mais uma vez, apesar de toda a documentação de propriedade separada. Ele disse que meu cliente tinha contribuído para o crescimento do negócio da esposa por meio de apoio moral. Meu advogado interrompeu e perguntou sobre aquelas mensagens de texto menosprezando o negócio da senhora Harrison como uma pequena loja ou aquelas postagens nas redes sociais chamando-o de seu hobby. O juiz claramente já tinha visto o suficiente. O acordo final refletiu meu planejamento cuidadoso. Eu fiquei com minha casa, meu negócio e meus bens separados. Mark ficou com seus bens pessoais e seu carro, que valia menos do que ele devia. Você me destruiu, ele sibilou quando saímos do tribunal. Vou ter que voltar a morar com meus pais. Não, Mark, você se destruiu. Eu só me certifiquei de que você não pudesse me destruir também, respondi. A mãe dele estava esperando do lado de fora, pronta para levá-lo para a casa dela, seu novo lar. Aos 45 anos, a ironia da situação dele não passou despercebida por ninguém. O homem que zombou da minha idade agora estava morando no quarto de infância, enquanto eu continuava a administrar meu negócio de sucesso. Você planejou isso o tempo todo, ele acusou. Você sabia que isso ia acontecer. Não, eu só prestei atenção. E ao contrário de você, eu entendi o valor de manter bons registros. Sua mãe se colocou entre nós. Isso é o suficiente, Mark, você já se envergonhou o suficiente. Enquanto eles se afastavam, eu a ouvi começar a falar mal dele. Honestamente, o que você estava pensando? Uma garota de 20 anos esvaziando contas bancárias e enviando aquelas mensagens horríveis. Eu os vi desaparecerem no estacionamento, sentindo nada além de alívio. Mark, eu pensei que ele estava escrevendo o final da nossa história com aquele texto cruel. Em vez disso, ele apenas colocou meus planos cuidadosamente traçados em ação.
meu telefone tocou. Não era com mensagens de Mark desta vez, mas com notificações de novos pedidos no site da minha boutique. A vida estava seguindo em frente, mas não na direção que ele imaginou. 6 meses após o divórcio ser finalizado, minha boutique havia se expandido para uma segunda localização. A ironia não passou despercebida para mim. Enquanto Mark lutava para reconstruir sua vida, a pequena loja que ele tinha demitido estava prosperando. Eu havia contratado 3 novos funcionários e lançado uma loja online que estava ganhando força nacionalmente. As notícias sobre a situação de Mark vazaram por meio de conhecidos em comum. Ele tentou aplicativos de namoro, mas descobriu que mulheres da sua idade não estavam interessadas em um homem de meia idade que morava com seus pais. Mulheres mais jovens, que ouviram sobre sua história por meio de fofocas de escritório, se afastaram. Melissa, aparentemente, alertou seus amigos sobre ele, compartilhando capturas de tela do seu desespero e das tentativas de reconquistá-la depois que ela foi embora. Mark também sofreu com sua carreira. O departamento de RH da empresa iniciou uma investigação sobre seu relacionamento com uma subordinada, resultando em uma repreensão formal. A promoção que ele esperava foi para outra pessoa, alguém que não tinha um histórico de relacionamentos inapropriados com a equipe de recepção. Ele ainda tentou alegar discriminação por idade. Amanda me disse, durante uma visita inesperada à boutique, que ele estava se sentindo punido por namorar alguém mais jovem. O RH simplesmente adicionou essa reclamação ao seu arquivo. Fiquei surpresa ao ver sua irmã na minha loja, mas a presença dela falou muito sobre o quanto Mark havia alienado completamente sua própria família. Eu sei que não apoiamos você no começo, ela admitiu, passando os dedos em um lenço de seda. Ele interpretou a vítima tão bem, mas vendo como ele lidou com tudo, como ele agiu depois, tenho vergonha de termos acreditado nele. Meu advogado me manteve atualizada sobre as tentativas contínuas de Mark de contestar o acordo de divórcio. Cada petição foi negada. A alegação dele de distribuição injusta foi rejeitada, baseada nas evidências das próprias ações dele. Ele realmente tentou argumentar que a mensagem sobre esvaziar a conta era só uma piada. Amanda me disse, rindo, o juiz perguntou se tornava o roubo menos ilegal. O sucesso da boutique trouxe uma validação inesperada. Revistas de negócios locais queriam apresentar minha história, mas não como uma esposa mas como uma empresária experiente, que protegia seus interesses. Jovens empreendedores começaram a pedir conselhos sobre como manter as finanças pessoais e empresariais separadas. Eu sempre dizia, a melhor proteção é a preparação. Para uma jovem que me lembrava Melissa, eu ainda disse, sempre confie em seus instintos. A mãe de Mark ligava de vez em quando, geralmente depois de ele fazer algo autodestrutivo. Ele tentou jogar online na esperança de encontrar uma solução rápida para seus problemas financeiros e se envolveu em um esquema de pirâmide que prometia retornos rápidos. Mas cada tentativa de recuperar seu antigo estilo de vida só o colocava em problemas ainda maiores. Não sei onde erramos com ele, ela suspirou durante uma ligação. Seu pai e eu nos oferecemos para ajudá-lo a se reerguer, se ele apenas assumisse a responsabilidade pelas suas ações, mas ele ainda está culpando todos os outros. Você, Melissa, sua empresa, o juiz. Eu escutei educadamente, mas mantive distância. O drama familiar deles não era mais o meu problema. Minha vida seguia em frente, cheia de planos para abrir a terceira loja da minha boutique e até uma possível expansão para acessórios de luxo. A única lembrança do impacto de Mark na minha vida era uma captura de tela emoldurada, pendurada no meu escritório. Era sua mensagem final antes de eu bloquear seu número: divirta-se com sua lojinha, pelo menos isso vai te manter ocupada na sua velhice. Abaixo dessa mensagem estava meu último prêmio empresarial, prova de que, às vezes, a melhor vingança é simplesmente ter sucesso nos seus próprios termos. 1 ano após o divórcio, organizei uma grande inauguração para minha terceira loja. O evento atraiu a mídia local, e a história que eles queriam contar não era sobre meu casamento fracassado. Era sobre uma empresária bem-sucedida expandindo sua marca. A traição de Mark se tornou apenas uma nota de rodapé na minha história de sucesso. Durante o evento, Melissa apareceu inesperadamente.
Ela parecia mais jovem do que nunca, ou talvez eu me sentisse muito mais forte. Ela se mexia desconfortavelmente, segurando a bolsa como um escudo. Eu te devo um pedido de desculpas, ela disse calmamente. Eu acreditei em tudo que ele me disse sobre você, que você era fria, controladora, que não apoiava os sonhos dele. Então, eu vi ele tentar as mesmas táticas de manipulação comigo. Quando as coisas ficaram difíceis, eu continuei organizando a exibição de óculos de sol de grife. Esses não eram os sonhos dele, Melissa, eu disse. Eles eram fugas. Há uma diferença. Eu sei que agora, ela fez uma pausa e acrescentou, ele tentou se mudar quando você congelou as contas. Eu pensei que o meu apartamento-estúdio seria temporário. Depois de 2 semanas dele reclamando sobre o tamanho do meu armário e sugerindo que eu fizesse um empréstimo para um lugar maior, eu entendi o que você quis dizer sobre a diferença entre sonhos e fugas. Eu realmente ri disso. Deixe-me adivinhar, eu falei. Ele tinha grandes planos, mas nenhuma maneira de financiá-los. Exatamente, ela respondeu. Tudo ia funcionar, uma vez que os investimentos dele fossem pagos, uma vez que ele conseguiu aquela promoção, uma vez que sua criptomoeda definitivamente aumentou de valor, ela balançou a cabeça. Estou namorando alguém da minha idade agora. Temos empréstimos estudantis e um pequeno apartamento, mas pelo menos estamos construindo algo real. Depois que ela foi embora, meu gerente assistente sussurrou que era namorada. Não, eu respondi. Ela é só mais uma mulher que aprendeu a mesma lição que eu. Falando sobre lições, eu gesticulei para um jovem casal que estava examinando nossas bolsas de grife. Vamos falar sobre a ideia de expandir nossa linha de acessórios. A boutique se tornou mais do que apenas um negócio. Era um símbolo de independência, de resiliência, do poder da preparação. Jovens empreendedores frequentemente procuravam meu conselho, e eu sempre enfatizava a importância de proteger seus ativos. A mãe de Mark ligou uma última vez, não para falar sobre ele, mas para me agradecer. Você ensinou uma lição importante para nossa família, ela disse. Sobre permitir mau comportamento, sobre dar desculpas para a crueldade. Mark ainda está morando em casa, ainda culpando todo mundo pelos problemas dele, mas não estamos mais defendendo ele. Esse é o legado dele para nossa família, nos mostrando a diferença entre apoiar alguém e capacitá-lo. Pensei sobre esse legado enquanto revisava os planos para um quarto local. Mark pretendia me diminuir, me trocar por um modelo mais novo e ficar com metade de tudo que eu construí. Em vez disso, ele me empurrou inadvertidamente para me tornar ainda mais forte e bem-sucedida. Meu telefone vibrou com uma mensagem do meu advogado. Mark entrou com outra petição para revisitar o acordo. O juiz rejeitou imediatamente e ordenou que ele pagasse as custas judiciais. Achei que você gostaria disso, disse meu advogado. Eu sorri, pensando nele, ainda morando no quarto de infância, tentando reescrever um final que já tinha sido decidido no momento em que ele me subestimou. Às vezes, a melhor vingança não é sobre se vingar, é sobre melhorar. 2 anos depois da mensagem de texto cruel de Mark, recebi um convite para falar em uma conferência de negócios para mulheres. O tópico não era sobre divórcio ou traição, era sobre construir e proteger um negócio de sucesso. Minha história foi de um conto de advertência para uma inspiração. Durante a sessão de perguntas e respostas, uma mulher perguntou sobre como manter as finanças pessoais e empresariais separadas. Meu marido diz que estou sendo paranoica, porque casamento significa compartilhar tudo. Eu respondi, meu ex-marido dizia a mesma coisa, até que ele tentou reivindicar metade do meu negócio no divórcio. Confie nos seus instintos, proteção não é paranoia. A rede de boutiques cresceu para 5 locais, cada um mais bem-sucedido que o anterior. A pequena loja de Mark agora tinha 30 funcionários e tinha sido destaque em vários jornais e revistas nacionais. Por meio de amigos em comum, ouvi dizer que Mark finalmente tinha se mudado da casa dos pais para um pequeno apartamento acima de uma garagem. Ele teve que aceitar um emprego com salário menor, depois que sua antiga empresa reduziu o pessoal e eliminou sua posição durante a reestruturação. Seu perfil de namoro ainda o listava como jovem, no fundo, embora sua foto de perfil estivesse claramente desatualizada.
Melissa, ironicamente, se tornou uma cliente regular da minha loja original. Ela se formou em administração e começou sua própria empresa de consultoria em mídia social. Você me inspirou, ela me disse uma vez, mostrando como uma mulher pode construir algo duradouro, em vez de cair em promessas vazias. Guardei a mensagem de texto cruel de Mark emoldurada no meu escritório, não como um lembrete de dor, mas como prova de quão longe eu tinha chegado. Pendurada na parede, uma placa dizia: "O sucesso é a melhor vingança." No 5º aniversário da minha boutique original, fiquei conversando com meus funcionários e clientes fiéis. O espaço havia sido transformado de uma pequena loja para a loja principal de um negócio próspero. A mãe de Mark apareceu, embora eu não tivesse enviado um convite. Ela esperou até que a multidão se dissipasse para se aproximar de mim. "Eu vi o Mark ontem", ela disse, alisando o vestido de grife que comprou na minha loja. Ele estava falando sobre os dias de glória dele, sobre a vida que ele poderia ter tido. Ele ainda não entende que ele não perdeu tudo no divórcio, ele jogou tudo fora. Pensei naquela mensagem de texto, na crueldade dele, na suposição de que eu iria desmoronar sem ele, que ele esperava que eu quebrasse, para provar que estava certo sobre meu desespero. Em vez disso, eu construí algo mais forte do que antes. Cada nova loja era uma prova do que as mulheres podem alcançar quando param de diminuir sua luz para agradar homens inseguros. A jovem vendedora que eu contratei no mês passado, coincidentemente chamada Melissa, veio com uma pergunta sobre o novo sistema de inventário que eu implementei. Enquanto eu explicava o processo, vi meu reflexo na vitrine da loja. Vi o que Mark não conseguiu ver há 5 anos, não uma mulher envelhecendo, mas uma mulher ficando mais sábia, mais forte e mais bem-sucedida. A mensagem de texto cruel dele pretendia ser um fim, mas, em vez disso, foi um começo, não só para mim, mas para todas as mulheres que ouviram minha história e perceberam que mereciam algo melhor do que a crise de meia-idade de outra pessoa.